Muito bem, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Vamos checar como é que está a nossa transmissão ali pelo Instagram. Vamos ver aqui. Vamos confirmar aqui, gente. Muito bem. Aparentemente estamos ao vivo. Vamos ver se alguém puder confirmar aí para a gente. Daniel, se você estiver aí acompanhando a gente, confirma se a gente entrou ao vivo, tá bom? Pronto, agora sim. Agora sim, ao vivo. Ok. Tem um pouquinho de delay aí na transmissão, mas acho que está ok. Muito bem, já vejo algumas pessoas aqui participando com a gente. Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Que alegria poder receber aqui hoje vocês que estão nos acompanhando, mas também três convidadas super ilustres, três pessoas incríveis que eu tive o prazer de encontrar ao longo da minha trajetória como uma pessoa envolvida com as questões da demência. Meu nome é Elaine Mateus, eu sou atual presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, e a minha história começou em 2012 com o diagnóstico de doença de Alzheimer da minha mãe. E hoje nós estamos aqui para falar sobre estigma, né? Estigma e as atitudes em relação às demências no Brasil. Esse é um tema importante, é um tema muito caro à Febras. O tema da campanha mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer desse ano é especialmente sobre o estigma. Estamos há 2 dias de acessar um relatório mundial que vai nos trazer dados atualizados sobre a percepção das pessoas em relação ao estigma no mundo. E eu quero já começar o nosso bate-papo chamando aqui para a nossa conversa a Débora. A Débora, que é uma profissional maravilhosa, uma pessoa que eu admiro muito, sensível, e que eu vou deixar que se apresente para vocês, que conte um pouquinho quem é a Débora e o que ela faz e por que a Débora está aqui, né, hoje conosco. Débora, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, Elaine. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para falar desse assunto que é tão importante para todos nós, que trabalhamos nessa área de demência, mas também como pessoas, né, na sociedade e, e sendo também tendo sido uma neta de uma pessoa que viveu com demência, então também um assunto que toca o meu coração. Obrigada pelas palavras. Eu sou enfermeira, sou professora, pesquisadora nessa área de demência. Eh, Tenho trabalhado nos últimos anos com o assunto do estigma e da discriminação em relação à demência. Trabalho também com o assunto de cuidados de uma maneira um pouco mais ampla, sistemas de cuidados para pessoas idosas e pessoas com demência. E muito feliz de estar aqui para contribuir com vocês, com o que eu puder, e com as minhas experiências e com os estudos que a gente tem visto, para a gente conseguir aumentar a conscientização em relação ao assunto. Obrigada, Débora. Vamos chamar aqui para a nossa roda, para o nosso bate-papo, a Natália Duarte, uma pessoa que a vida me trouxe mais recentemente, que acompanha na jornada de cuidados do pai. Natália, conta também um pouquinho para nós quem é você, o que você faz aqui hoje, né? Como é que você chegou aqui e quais são... Fala um pouquinho das suas expectativas para o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem com você?
Tudo bem, Elaine? Oi, Débora. Oi a todos que estão assistindo a gente, né? Um prazer assim, muito grande de conversar sobre esse tema. Eu sou professora, sou pedagoga e hoje professora da Universidade de Brasília, trabalho com a política educacional e sou cuidadora do meu pai, que tem diagnóstico de Alzheimer há 6 anos. E estou aí nessa lida desde 2019, nessa lida de cuidadora familiar, né? Tentando entrar nesse mundo meio encoberto, meio invisível, meio silencioso. E por isso eu acho tão importante iniciativas e associações como a FEBRAS, né, as pesquisas que a Débora conduz e que a gente tem acesso, para entender um pouco esse mundo que se aproxima aí, né, cada vez mais de todas as famílias, independente de raça, independente de classe social, né, os idosos estão vivendo mais e a demência é um componente comum nesse envelhecimento sem cuidados que a gente costuma ter. Obrigada. E vamos chamar agora, então, também para compor o nosso quarteto, a Cosette, que é eu diria que é uma ativista, né, de tanto tempo em favor de uma cultura do cuidado, trabalha no coletivo Filhas da Mãe, e tem uma potência assim que me admira muito, né? Sou uma grande admiradora também do trabalho e da trajetória da Cosette. Eu vou deixar, Cosette, também que você se apresente, quero te agradecer já por estar aqui e fala um pouquinho para a gente quem é você, como é que você está hoje. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live. É um prazer em reencontrar a Elaine, a Débora, a Natália, né? E eu sou Cosette Castro, eu sou psicanalista, eu fui professora universitária por 24 anos, sou pesquisadora na área de comunicação, políticas de cuidado e gênero na América Latina. Fiz um pós-doutorado em psicologia clínica e cultura, então trabalho muito a questão da subjetividade, sem esquecer a parte do coletivo, né, de políticas públicas. E sou uma das coordenadoras, né, do coletivo Filhas da Mãe, que em dezembro vai completar 5 anos de existência. Né? Nós temos uma rede de acolhimento a pessoas que cuidam, né, familiares com demência, entre elas o Alzheimer. Mas, além disso, nós acolhemos também vizinhas e amigas que cuidam, porque com os novos arranjos familiares, nós temos muitas pessoas sozinhas, que é a comunidade, né, que cuida, são principalmente as mulheres, as amigas e vizinhas que cuidam dessas pessoas. Acho que é muito importante falar de estigma, porque o estigma começa, né, com esse mito da juventude que nós temos no Brasil. Muito bom. Então, você... O que? Desculpa, repete. Eu acho que o estigma, para a gente chegar na parte das pessoas idosas, né, ele está muito relacionado com o mito da eterna juventude que nós vivenciamos no Brasil. Exatamente. Então, você já levantou a bola para mim, eu vou aproveitar, já fazer um passe de primeira para a Débora. Para perguntar, pedir para a Débora falar um pouquinho para a gente, explicar um pouco para nós, né, que estamos aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é, afinal, estigma, né? A gente fala muito sobre estigma, mas o que é isso? Como é que você pode nos explicar, Débora, e nos dar exemplos dos modos, né, como isso circula, né, na sociedade e vai tramando, né, as teias desse tecido, né, que nos envolve como sociedade. Sim. Bom, a gente fala muito de estigma, né, Elaine? Poucas vezes a gente para pensar de verdade no que significa. Se a gente olhar para os estudos ou para as teorias,
A gente entende que é uma combinação entre preconceito, ignorância e discriminação. E a discriminação, ela é a parte do comportamento mesmo, como a gente se refere às outras pessoas, como a gente reage às outras pessoas que têm uma marca ou uma característica que é vista como algo de menos valor. Então, o estigma ele está totalmente associado a um processo de desvalorização, de descrédito da pessoa que tem uma certa característica e passa a ser vista como diferente, como separada de nós, entre nós e eles, né? Essas pessoas, as pessoas com demência, as pessoas que têm problemas cognitivos, e a gente usa disso, a gente expressa esse estigma de diferentes maneiras, tanto explícitas quanto implícitas, né? Muitas vezes a gente reage de uma maneira negativa por meio da forma como a gente fala com a pessoa ou como a gente se comporta em relação à pessoa, mas muitas vezes com a nossa ausência também a gente expressa o estigma por meio do isolamento, da não visita àquela pessoa, ao não chamar ou não responder àquela pessoa, não dar atenção àquela pessoa. Então, tem todo um processo de descrédito e desvalorização social, né? Perda de status, isso é característica da consequência do estigma, né? A pessoa passa a ser vista como não tendo mais uma função que ela tinha antigamente ou antes de ter essa característica, e ela passa a ser vista como uma pessoa que não tem mais o que contribuir, ou não tem mais o que ajudar, ou participar, ou não tem por que ela estar envolvida ainda nas nossas atividades, etc. Então, você perguntou de como que tem essa trama, né? Essa trama, ela é muito, muito complexa, porque ela não envolve só as outras pessoas, digamos, né? Em relação às pessoas que vivem o estigma na demência especificamente, por exemplo, nós todos e todas temos estigma dentro de nós, temos visões, características que embora se a gente pensa que a gente não tem estigma e que a gente não é parte do problema, isso já é um grande problema, porque a gente tem que estar o tempo todo refletindo sobre as nossas próprias ações e percepções. E nós somos as pessoas, claro, todas nós podemos um dia ter demência. E essas visões a respeito da demência, elas estão internalizadas. Então, quando a gente desenvolve a demência, a gente tem essa visão internalizada e a gente passa a viver essa visão a respeito de nós mesmos, né? Ou nós mesmas. Então, a gente tem um processo de autoestigma também. Então, quando a gente fala, fulano desenvolveu demência e se isolou, né? Mas ele ou ela se isolou justamente porque existe uma percepção negativa a respeito daquela condição e ela não quer ser vista ou ser associada com aquela condição. Então, eu passo a me isolar, mas a gente em geral responsabiliza a pessoa por esse isolamento, enquanto que a responsabilidade ela é de todos e todas, né? Então, é muito complexo por causa disso, porque o estigma ele se manifesta na sociedade e nós somos a sociedade, né? Então, é muito difícil a gente poder desvencilhar uma coisa da outra. Não é só a pessoa que sofre o estigma, a pessoa que causa o estigma e etc. E também existem vários diferentes níveis, né? Então, tem o estigma que a gente expressa na relação um a um, tem o estigma que a gente expressa por meio da mídia, por exemplo, a forma como a gente se refere às pessoas com demência na mídia, ou como a gente não se refere à pessoa e simplesmente é, é, não fala do assunto, não menciona o assunto, por exemplo, quanto, por exemplo, em políticas públicas, ou na falta delas, ou na forma como a pessoa é tratada em serviços. Então, isso se chama um estigma estrutural que está como que está enraizado nessas instituições e nessas formas de fazer cuidado ou não fazer, negligenciar, ou hipermedicalizar também, porque a gente quer tirar aquela. A gente não quer ver aquela vulnerabilidade, porque a gente se reflete nela, né? Então é uma coisa Uhum, nossa que ali está o tempo todo se relacionando com o problema que pode vir a ser meu. Então, não sei se eu falei uhum. muito, mas é mais ou menos essa complexidade que a gente está lidando aqui hoje. Parece simples, mas não é. É,
Não, eu acho que você foi muito, muito feliz, né, em falar também dos não ditos, né, porque a gente tem sempre a percepção de que a manifestação se dá na presença, né, então eu tenho a minha vida acadêmica e a minha profissão minha primeira carreira, né, por 30 anos foi no campo dos estudos da linguagem. E quando a gente faz análise de discurso, a gente olha muito para as ausências, para os não ditos, né? Então, acho que você foi muito feliz em dizer que não é só aquilo que se faz, mas é o que também se deixa de fazer. E me dá a oportunidade de fazer o registro de uma ausência aqui entre nós hoje, que fala muito sobre estigma, que é a ausência de uma pessoa que tem o diagnóstico de demência. Não foi por não buscarmos, não foi por falta de convidarmos, não foi porque nós não quiséssemos, ao contrário. Eu tenho a convicção de que é nas histórias contadas em primeira pessoa que a gente ressignifica as narrativas, que a gente dá outros sentidos para esses que a gente está questionando agora, ou seja, que a gente rompe o estigma. Mas as pessoas dizem, eu tenho vergonha de falar publicamente que eu tenho a doença, eu não me sinto confortável que as pessoas saibam que eu tenho a doença, porque a partir de então elas vão passar a me tratar de uma maneira diferente, elas vão passar a se comportar em relação a mim de uma maneira diferente. Então, a ausência hoje, especialmente, né, ela fala mais do que tudo que a gente possa dizer aqui com palavras. Eu quero fazer esse registro porque eu acho importante. E antes de eu perguntar, antes de eu passar a bola para a Natália, que eu quero ouvir um pouco agora, eu quero convidar você que está aí participando com a gente, que está conectado aqui na live, conectada na live, conta para nós sua experiência, manda suas perguntas, traz as suas contribuições aqui para a gente poder te chamar também aqui para a conversa, tá bom? Eu quero ouvir um pouco você, Natália. Existe no universo do estigma um conceito que é estigma por cortesia, né? Que é aquele que os familiares ou as pessoas que acompanham o cuidado, elas acabam experimentando deste lugar de quem cuida, né? Com alguns, por exemplo, como que isso se dá, tá? A gente nunca mais é chamado para uma festa, porque, afinal de contas, né, vai que ela traz o pai de quem ela cuida. Então, a família não chama mais para o Natal, né? Um exemplo, tá? Eu queria ouvir um pouco da sua experiência, né? Como tem sido nessa sua trajetória, né? De acompanhar os cuidados do seu pai, os seus encontros, né? Com essas práticas que discriminam, que segregam, que põem à margem tanto ele, né? Quanto você. Comigo eu senti menos, né? Mas eu vejo um isolamento do meu pai. É, é difícil a gente lutar contra essa característica, né, dessa fase da vida, acabar um pouco que a pessoa fica mesmo mais em si mesmada, tem vontade de ficar mais em casa, mas também tem menos convites, né? Eu vou refletir sobre isso, Débora. Eu não senti como a gente optou em contar para o meu pai tinha, né, foi identificado já com algum avanço, a gente recorda já das primeiras preocupações há 10 anos, até mais, né? E a gente optou por ele teve consciência há muito tempo, então a gente avisou toda a família, não foi um segredo. Para nós foi mais fácil botar o Alzheimer na sala. E aí, um pouco, a família conversar sobre isso, né? Então, o valor de você encontrar as pessoas, o valor de você, seu Ítalo, eu sou fulana, prima da sua mãe, ou sou irmã da sua filha, ou da amiga da sua filha, encontro você. Tentar situar essa relação, porque como o Alzheimer vai
diminuindo a memória, é até difícil o relacionamento mesmo. Ah, você lembra, seu Ítalo, como que foi e tal? Não, não lembro. E não lembra mesmo, né? Então, ter essa generosidade de compartilhar. Então, você foi e você gostou. E eu lembro que a gente se encontrou e conversou, ancorar essa conversa na memória sem perguntar muito. A gente no coletivo, e aí o bom é conversar com quem já vivenciou isso, né? Eu sou cuidadora, hoje eu até estava falando, eu sou hoje uma cuidadora que me considero bastante experiente, dou bastante dica, mas comecei muito equivocada, sem entender, perdendo a paciência, assim, mal interpretando sintomas do Alzheimer, né? A mania, a desconfiança paranoica que surge na fase inicial, uma certa rabugice, resistência a mudar, que na verdade é uma dificuldade de entender as coisas diferente, e aí de querer manter a rotina, os passos que sempre fez, a dificuldade de solucionar, né, um imprevisto. Então, armar um certo conforto de estabilidade, mas o carinho, quem tem Alzheimer sempre reconhece. Eu acho que essa é a dica que a gente fala no coletivo. O carinho, fala, ó, ela pode não, ela pode não lembrar de você, mas o carinho ele sempre reconhece, vai ficar feliz e a gente optou por não deixar meu pai em casa. Ele tem uma vida social muito grande, tanto em família como em atividades de idosos, atividades comunitárias. Essa foi a nossa opção. É importante a gente trazer isso, né, para reflexão e para prática também, né? A ideia de que nós não somos a nossa cognição, né? Isso precisa ser desconstruído. Nós não somos a nossa cognição, como não somos a doença, né? É uma reflexão até um pouco filosófica, mas onde mora a memória, né? Eu tenho memórias que moram no meu coração, eu tenho memórias que moram no meu olfato, eu tenho memórias que moram no tato. Então, assim, eu sei que eu tenho memórias que, independente da condição futura, né, vão estar presentes. Como eu tive a convicção, né, de que minha mãe preservou as memórias que valiam a pena ser preservadas, né, até o final, até os seus últimos dias. Eu quero, falando de estigma também, falar um pouquinho sobre os estereótipos, né, e aí chamar a Cosette para essa conversa, e pensar, acho que a Débora trouxe uma definição e uma explicação muito clara do que é, né, falar de estigma, e que não diz, e aí logo no início a Cosette falou, a gente não está falando só em relação à demência, né? A gente tem preconceitos em relação a muitas outras coisas, a idade, as escolhas, né, religiosas das pessoas, raça, etnias, condição, né, sexual, gênero, enfim, a gente pode nomear tantos outros estigmas, né, que nos alcançam, mas existe também o estereótipo de que mulheres são amáveis, gentis e feitas para o cuidado. Então, eu quero ouvir um pouco a Cosette em relação a isso, como é, Cosette, que você pensa isso, né? E como isso acontece na sua vida e no que você faz e como isso está presente no coletivo. Fala um pouco para a gente desse recorte de gênero aí, né, no trabalho e das demências. Então, queria lembrar uma coisa que eu não falei, que eu sou uma filha única que cuidou da mãe por quase 10 anos. Né? Minha mãe teve demência, faleceu, teve Alzheimer, né? E faleceu em janeiro de 2021. Então, essa vivência, né, com cuidado. Também tive um tio, irmão da minha mãe, que faleceu agora há 1 mês e meio, também com Alzheimer. Né? Eu acho que esse é o medo que percorre todas nós que cuidamos,
né? Todas as pessoas que cuidam, né? É um fantasma de que possa acontecer conosco também, né? Eu acho que esse é um registro importante, né? Talvez, inclusive, para se pensar a negação da família em relação aos primeiros sintomas, a confundir envelhecimento natural com demência, que não é uma doença, né? A gente sabe, uma doença progressiva, neurológica, sem cura, mas que pode ter qualidade de vida, como vocês estão colocando. Na primeira fala, eu estava comentando sobre a questão de um país que ainda se pensa jovem. Nós somos uma sociedade em processo de envelhecimento, estamos entre os 3 países que envelhecem mais rapidamente do mundo, segundo a Organização Mundial do Comércio, é um dado de 2023, né? E fazemos de conta que somos jovens. Nós somos o primeiro país do mundo, Elaine, em cirurgia estética, para se manter jovem, para deixar o corpo perfeito. Ou seja, nós vivemos numa sociedade da perfeição, que se imagina perfeita. Então, como nós vamos aceitar a não perfeição, os diferentes corpos, as diferentes cidades, as diferentes etnias e raças, os diferentes territórios onde pessoas vivem na zona centro e na zona periférica, ou em situações de vida ribeirinha, ou quilombolas, ou nas florestas. Como a gente vai aceitar as pessoas com deficiência se somos estimuladas pela sociedade e pelas nossas, começa na família e se reproduz nas empresas, nas instituições públicas, na própria universidade, né, em todos os espaços sociais, e que a mídia também, a partir dos discursos de que tem autoridade de fala, né, nos coloca dentro de uma sociedade da perfeição. E nos cobra, principalmente as mulheres, por fazer o gancho às mulheres que sejam jovens, ativas, queridas, bonitinhas, 24 horas disponíveis para tudo, num eterno mundo do cuidado, num looping que gera adoecimento físico e emocional, porque é impossível a perfeição. Perfeição não existe em nenhum lugar, mas nós somos convidadas, estimuladas, inclusive obrigadas em vários espaços sociais a nos mantermos eternamente jovens. E aí, quando eu digo eu tenho 63 anos, e tenho orgulho de ter 63 anos, e cada ruga que me constitui é uma memória, que pode não ser uma memória boa, mas esta ruga, essa experiência e essa memória me ajudou a me tornar quem eu sou hoje, com coisas boas e com coisas alegres. Quando a gente exige das mulheres, né, o tempo inteiro, cabelos perfeitos, cabelos lisos, cabelos que não sejam brancos, vivam os brancos, porque numa sociedade tão desigual, né, é muito difícil chegar à idade idosa, aos 60 anos ou mais. E quando chega, majoritariamente são as mulheres que cuidam. Nós temos mulheres, a feminização da pobreza, a feminização do endividamento, a feminização das doenças, e mulheres que sequer se olham no espelho quando estão cuidando. Então, a pessoa ter vergonha de dizer que está doente, doença é uma fraqueza na nossa sociedade. Não é uma condição de uma sociedade desigual, onde 74% da população depende do SUS, onde os planos de saúde privados, por exemplo, se acham no direito de cortar os planos de saúde das pessoas idosas, quando elas mais precisam. Quando a aposentadoria é baixíssima e não dá para dar qualidade de vida. Porque ou come ou compra remédio. Não tem qualidade. Quando não tem LPIs, as instituições de longa permanência para pessoas idosas que sejam gratuitas. Quando não tem centros-dia para que as pessoas que cuidam, as familiares, possam trabalhar, estudar e ter uma vida própria. Aí, como a gente vai pensar uma pessoa que recebe um diagnóstico com demência tardio, né? Porque no Brasil não temos diagnóstico precoce.
Porque se tivéssemos diagnóstico precoce e falássemos de demência, de qualquer tipo de doença, de deficiência, das questões das diferentes classes sociais, com respeito à diversidade, de como nós somos tão diferentes, seria totalmente diferente. E aí eu digo, e tenho escrito sobre isso, sobre a sociedade da violência que nós vivemos. Isso é gravíssimo, porque a gente naturaliza a violência. Nós naturalizamos a violência através do estigma, que a Débora tão bem falou, né? E se o estigma na Grécia Antiga era uma marca do corpo, na nossa sociedade atual, virtual, de internet, de likes, de aprovações, ele é um estigma muito psicológico, que nos marca profundamente. E como sequer nós temos o direito a ir fazer uma terapia e a fazer uma análise, e aí eu falo desde o ponto de vista como psicanalista, porque as pessoas se criou esse estigma de que quem se trata é louco, quando quem se trata é uma pessoa muito inteligente, preocupada consigo mesmo e que deveria merecer os parabéns de toda a sociedade. Quando a gente tem essas distorções sociais, né, é muito grave. Por isso que eu digo que a gente naturaliza a violência. Nós naturalizamos a perfeição, a busca da eterna perfeição. E as mulheres são as que mais sofrem com isso. Acho que você faz um ponto importante, né, sobre a naturalização dessas práticas, que é uma estratégia importante na preservação dos estigmas, né? O modo como as estruturas se mantêm é muito complexo, né? Requer uma série de estratégias para que as coisas mantenham seu status quo. Então, quando a gente fala dos estigmas, quando a gente fala de grupos que segregam outros grupos, né? Eu acho que uma boa compreensão do estigma é pensar sempre no nós e eles. A gente nunca quer estar no grupo deles, né? Porque o grupo deles é o grupo de quem a gente está falando mal. Então, assim, eles têm deficiência, eles envelhecem, eles, né? Nós, então, assim, a gente quer estar no grupo do nós. E muitas dessas falas, né? Muito dessa linguagem vai nos constituindo integralmente, né? E isso se dá por meio dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente assiste, das conversas que a gente tem, das mensagens de WhatsApp que a gente recebe, das manchetes do jornal que a gente ouve. E ao final, né, a gente fica com muito medo. Então, a gente tem aqui várias pessoas participando conosco, são agora cerca de 35 pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui. Várias delas têm falado e manifestado, né, esse medo, o medo de ter o diagnóstico, o medo de lidar com o diagnóstico, o medo de conviver com essa doença, seja do lugar de quem, né, terá ou tem a doença, ou do lugar de quem vai cuidar. Eu queria te ouvir um pouco, Débora, sobre essa questão, né? Como, na sua percepção, o que ajuda a promover esse medo, essa angústia, né? Que não é só desse público, a gente sabe que grande parte das pessoas dizem ter medo, por exemplo, de vir a ter algum tipo de demência. E como você acha que a gente também trabalha para amenizar, suavizar, né, quebrar um pouco desses medos que a gente tem sobre isso? É uma pergunta difícil, né, Elaine? Porque o medo é uma consequência natural do estigma, né? Ninguém quer ser associado a uma condição que é vista, de uma maneira negativa. Então, a gente sabe por estudos e tudo mais, existem países, por exemplo, em que pessoas com demência são assassinadas, porque elas são vistas como possuídas por espíritos, eh, malignos, né? Então, assim, existem muitas diferenças culturais, e entendimentos a respeito da condição. Existe
um imaginário social do que significa viver com demência. Muita gente imagina que viver com demência, e isso a partir de estudos que a gente faz, poucos que a gente tenha até o momento, imagina que é uma pessoa sempre agressiva, é uma pessoa sempre difícil, é uma pessoa imprevisível, e isso é característico, principalmente em estudos, né, de transtornos mental em geral. Então, esse medo, ele é mais uma característica do estigma na sociedade. Eu acho que é uma combinação também, a gente deveria pensar e se perguntar: será que a gente tem o mesmo medo de ter outras condições crônicas de saúde? Porque a demência é um problema crônico de saúde, né? E se a gente tem como diabetes, como uma outra doença neurológica, né? Então, será que a gente teria tanto medo assim dessas outras condições? Por que será que eu tenho tanto medo? Talvez porque eu tenha tido uma experiência familiar que não foi positiva, né? Até a gente teve uma conversa muito interessante com a Natália ontem, né, em preparação para essa live, e ela falou uma coisa muito legal, né? Que também esse imaginário social de que a demência, e também isso também toca no que a Cosette falou, da questão capitalista também, né, da sociedade, em que o envelhecimento saudável é aquele em que você continua trabalhando, continua participando, usando tecnologia e tudo mais. Então, se você não se enquadra naquilo, você é visto como uma falha ou como uma falência, né? Como um problema. Então, a gente deveria se perguntar se a gente tem esse medo também de outras condições. E também tem uma questão aí de finitude, né? Eu acho que é um medo que a gente tem da morte, do que representa a demência. A gente ainda vê a demência como perdas, como falta, como ausência. A gente não vê como uma potencialidade, como uma possibilidade de crescimento, como uma possibilidade de autoconhecimento, ou de conhecimento do outro, do meu familiar, né? Então, eu acho que quando a pessoa que vive com a demência tem essa dificuldade de lidar com a própria finitude, isso gera conflitos internos para ela e ela vai manifestar isso de diferentes maneiras. E a pessoa que está ali do outro lado, que é o familiar ou que é o amigo, que é o vizinho, também tem que lidar com essa dificuldade de ver aquela pessoa, de vê-la nessa situação, mas também ver-se refletido naquela situação, porque poderia ser eu, né? Então, talvez esse medo do que eu veja, porque eu tenho medo que aconteça comigo. Então, esse trabalho interno, ele é muito importante, né? Talvez esse medo ele nunca vai desaparecer. A gente tem que trabalhar esse medo, trabalhar essa percepção. Nós não somos eternos, né? E isso para qualquer outra condição. Agora, entrando no tema dos estudos, né? Quando a gente pensa em intervenções ou em programas para reduzir estigma e tudo mais, a gente sabe que estudos ou programas que dão informação a respeito da demência, então, a demência é isso, 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 a demência não é isso, 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 a demência caracteriza-se por tal, tal, tal sintoma. Isso, na verdade, muitas vezes tem um efeito reverso do que reduzir estigma, porque ele aumenta a ansiedade e o medo das pessoas quando elas leem aquela situação, né? Enquanto que quando a gente inclui as pessoas com demência no diálogo, né, e a gente escuta das próprias palavras das pessoas com demência, e a gente encontra essas pessoas, e a gente compartilha sentimentos, né, esse envolvimento socioemocional que a gente chama, isso sim tem um impacto para reduzir o estigma. Então, quando a gente não tem pessoas com demência participando, a gente não escuta as vozes das pessoas com demência, a gente está fazendo um desfavor para todos nós, porque a gente também não está lidando com essa questão, né? Esse medo perpetuado da condição. É claro que é difícil. Então, aí tem esse outro lado, né? Tem muitas sociedades que falam viver bem com demência, living well with dementia, viver bem com demência. E aí tem uma crítica muito importante que é essa coisa mundo poliana, né? Ai, que bom viver com demência. Não é que é bom. Ninguém quer ter uma condição de saúde. Não é isso. Mas a gente precisa lidar com as coisas que a vida traz, né? Então, essa condição de saúde está presente, né? Eu preciso lidar com ela. Como é que eu lido da melhor forma possível? Então, talvez o diálogo entre a família, o que que eu gostaria para mim?
se eu viesse a ter um problema cognitivo, se eu viesse a ter um problema de memória, né? Muitas vezes, por exemplo, eu converso, minha mãe está assistindo a gente aqui, eu converso com a minha mãe, por exemplo, sobre esse assunto, e ela me fala: olha, Débora, se eu tiver tal coisa, eu não quero receber esse procedimento. Então, isso me daria muito mais tranquilidade no futuro em saber o que é bom para minha mãe, o que não é, quando ela não puder falar por ela mesma, né? Então, eu acho que a gente fala muito pouco na sociedade, a gente precisa falar mais. Quando a gente Uhum, fala, a Cosette vem agora, né? Quando a gente fala, a gente cura, né? Precisamos uhum, falar sobre os nossos medos, precisamos falar dessa ansiedade, precisamos falar sobre como é viver com demência, escutar das pessoas que vivem com demência. Então, eu comecei a falar e me cortei, né? A Natália falou ontem uma coisa muito interessante que é esse estereótipo que a gente tem, que viver com demência é sempre ruim, é sempre pesado. E aí a gente vai ver os estudos com familiares cuidadores, é sempre a sobrecarga do cuidador e a depressão do cuidador. É claro que é difícil, não estou de maneira alguma invalidando os sentimentos e a carga, porque eu estive nessa posição de familiar, né? E vivi, por exemplo, a minha mãe sofrendo as dificuldades de lidar com sintomas comportamentais, né, e emocionais, mudanças da minha avó. Mas a Natália falou: puxa, eu queria falar que a gente também, meu pai é feliz, né? Ele tá sendo feliz, ele tá podendo ser ele. Nós estamos tentando propiciar isso para ele, né? Esse diálogo é muito importante. Então, até queria, tô fazendo o seu trabalho aqui, Elaine, passar a bola para a Natália, que você fala, Natália, talvez isso ajude a acalentar um pouquinho o coração das pessoas que estão aqui participando e falando que estão com pavor, que eu estou vendo aqui a Gleicia falando pavor, né? Um medo e tudo mais. Como é que a gente faz para lidar com isso, Natália? Ai, muito bom. Eu já ia jogar a bola para ela mesmo, porque junto, Natália, eu também já vou pedir para você contar um pouco como foi contar para o seu pai, né? Que você disse que ele sabe, conhece, desde o início reconhece, né? O quadro da doença. A Simone pergunta aqui para gente, ela traz isso aqui para a gente discutir, né? Como explicar para uma pessoa com demência que ela tem essa condição, né? E ela conta que a mãe está com dificuldade para entender. Então, conta um pouco da sua experiência, que eu acho que pode ser bacana para que outras pessoas percebam possibilidades, né? A gente precisa sempre deixar claro que cada história é única, né? Cada realidade é muito própria, mas é assim, é na conversa, falando das nossas experiências que a gente vai construindo repertórios também. Então, com você. Ai, então, Débora, eu gosto mesmo, né? Débora, Elaine, Cosette, quem nos assiste, né? Eu gosto mesmo de lembrar que cuidar tem uma dimensão que é muito legal e a gente fala pouco. Por quê? Porque, enfim, às vezes fica difícil até de achar essas coisas boas, né? Eu me vejo muito mais próxima, muito mais íntima do meu pai após 6 anos como cuidadora, de conseguir entender um carinho. Eu costumo dizer assim, eu tive um reencontro com meu pai, já, né, com 50 e tantos anos, que me levou para minha menina, sabe? E eu sei que levou ele também. Ele gosta, ele é muito mais carinhoso comigo, ele é uma pessoa mais carinhosa. Então, assim, cuidar é muito bom. O que a gente faz questão de chamar a atenção é que não seja invisível, que não seja desvalorizado, que não seja gratuito no sentido quando é profissional, que seja respeitado, reconhecido. Então, nesse sentido, a gente fala, ó, tem um idoso na sua família e tem alguém que cuida dele. Quem é? Quando a gente faz essa pergunta, quem é essa pessoa? Não precisa ser demência. E o próprio avançar da idade é natural desse envelhecimento, você ir diminuindo a sua autonomia, a sua capacidade, e ainda mais com essa
tecnologia tão acelerada que, né, que hoje a gente usa equipamento que não, há 5 anos atrás não tinha, né? E daqui a 5 anos a gente vai usar um monte de equipamento e esses que a gente hoje vive, né, vão ser outras coisas, né? É difícil para uma pessoa idosa, né, que viveu com lampião, como é o caso do meu pai, que é da cidade do interior, que andou a cavalo, ou trem, que nem ônibus tinha. Então, é difícil de acompanhar esse aceleramento. Mas as pessoas, eu acho que têm que se manter carinhosas, amorosas, porque é gostoso. O Alzheimer eu também acho que ele tem essa, como a cognição vai cedendo um pouco para a emoção, a pessoa fica mesmo mais amorosa, mais acolhedora. Eu falo que o meu pai, ele encanta todas as cuidadoras, as profissionais que lidam com ele, a médica que atendeu ele agora há pouco, ele foi internado, ficou internado 10 dias. Aí a médica adora e liga, e ai, como é que está seu pai e tal. Então, essa dimensão do cuidar é muito legal. E meu pai é feliz. Eu falo, como é que foi no começo? Foi um momento muito difícil, sabe? Porque a minha mãe tinha acabado, meu pai teve o diagnóstico, minha mãe já estava doente com câncer, que era uma doença progressiva, estava nas sessões de químio, a gente querendo que melhorasse. Então, a gente foi prestar atenção num momento já meio depressivo do meu pai. Era um casado há 60 anos, enfim, perdeu a companheira. E ele é uma pessoa bastante comedida, e ele falou: eu sei o que que é isso, né? Eu já sabia que eu estava com alguma coisa, né? Eu já estava esquecendo muito. E ele fala com naturalidade. Foi a opção porque meu pai já tinha alguns anos, mas ele tinha ainda bastante consciência, bastante autonomia, que progressivamente vai diminuindo. E que quando a família se organiza para atender, é algo que você consegue estruturar. A gente se organiza para cuidar dos filhos, eu tive 2, e a gente tem que levar para inglês, para natação, leva para a escola, busca, e tem que pegar no meio da aula, quando dá alguma coisa, a mesma coisa vai acontecer com os nossos familiares idosos. A gente vai organizando, achando agenda, e é uma mudança. Tanto que é comum nós, quando somos mães, né, ou pais, né, dar uma desacelerada na carreira. Você está prestando mais atenção no filho, você fica numa coisa um pouco mais singular. A mesma coisa quando os pais estão exigindo esse cuidado, você vai organizando e curtindo e aproveitando esse momento para ser família. Família nessa dimensão gostosa. Para ser família nessa dimensão gostosa, é preciso visibilizar o cuidado, compartilhar o cuidado, falar do cuidado e ter muito carinho, porque é bom ser feliz, inclusive com Alzheimer. Muito bom. Natália, você me emocionou quando falou, né, de resgatar a Natália menina, né, nesse encontro com o seu pai. Eu ouço muitas histórias assim de pessoas que dizem: nossa, minha mãe era tão rígida comigo, agora é tão amorosa, né? Eu me reencontrei, eu ganhei um colo que eu nunca tive, né? E acho isso muito bonito, porque é um pouco disso, né, que a gente está falando. E algumas pessoas comentaram aqui também, a gente tem vários comentários dizendo que cuidar não é tão difícil, você falou um pouco disso também, mas que é difícil quando é feito sozinho, né? Então, voltando à importância da rede de apoio, voltando à importância de ter suporte. E aí, acho que eu queria te ouvir um pouco, né, Cosette, sobre, de novo, a importância dessa rede de apoio numa sociedade em que, também como já foi dito, né, o cuidado é feito principalmente, né, muito
mais de 85% do cuidado é feito por mulheres, em condições muito difíceis, né? Mulheres que muitas vezes ou abandonam o trabalho e aí ficam numa condição financeira muito precária, ou se mantêm no trabalho e aí ficam numa condição de saúde física e emocional bastante também comprometida. Então, eu queria ouvir você falar um pouco da importância da rede, né? Que eu sei que é um trabalho importante que vocês fazem aí. Ok. Eu queria fazer um comentário sobre a minha mãe, que era uma pessoa muito rígida, uma assistente social muito rígida, que não abraçava, né? Que tinha que dizer para ela: mãe, abraça minhas amigas quando forem lá em casa, porque faz parte do carinho. E quando teve demência, ela se tornou uma pessoa muito violenta, porque ela tinha dores e não podia tomar muita medicação, porque ela podia ter uma parada cardíaca, ela tinha um outro problema. Mas, nesses 10 anos, foi a primeira vez na vida que eu escutei ela dizer que me amava. Foi preciso a minha mãe ter uma demência para ela poder dizer isso. Então, tem momentos emocionantes e divertidos também. Mas, sim, é pesado, pessoal, pesado física e emocionalmente para as cuidadoras, e eu vou falar no feminino porque majoritariamente são mulheres, porque nós não temos políticas públicas, porque não há uma corresponsabilização do cuidado em termos de Estado, e aí pode ser município, o Estado, ou o Distrito Federal, ou o governo federal como Estado. Recém agora, nós tivemos em 2024 a proposta de a PEC 14, que é a constitucionalização do cuidado como um direito humano, o direito à moradia, à educação, à saúde, e ainda não foi aprovado, pessoal. Então, isso é muito importante a gente colocar, porque como é que os homens vão pensar, né? A gente fala, os homens não participam. Primeiro, se a gente não tem uma educação por cuidado, se nós não temos informação suficiente dentro de casa para as doenças, para os casos crônicos, para o que é uma perda cognitiva, que não necessariamente vai levar a uma demência, né? Depende de todo um contexto. Se nós não temos essas informações que fazem parte dos direitos humanos, de considerar o direito ao cuidado, o direito a ser cuidado, né? O direito a cuidar, ao autocuidado, mas o direito à informação, a receber informações para poder fazer campanhas permanentes para terminar com os estigmas. Porque enquanto nós vivermos nessa sociedade da violência, sabe, Elaine, Débora, Natália e as pessoas que estão nos assistindo, enquanto nós tivermos numa sociedade que nos exige perfeição, é muito difícil a autoaceitação. É muito difícil o envelhecimento. É muito difícil olhar para a morte, porque a morte é um tema proibido, é um tema tabu na nossa sociedade. Quando nós falarmos da finitude como parte da vida, vai ser mais fácil de nós aceitarmos a finitude do nosso parente e a nossa própria finitude, né? Agradecendo por todos os dias estar viva. A outra questão que eu acho que é muito importante, a Débora chegou a comentar, é que quando a gente olha a perda da memória do nosso parente, do nosso ente querido, não é só a perda da memória dele ou dela, é o apagamento que nós acompanhamos todos os dias. Temos uma morte simbólica diária. Isso gera um nível de sofrimento que não está analisado ainda, não está estudado o suficiente. Porque todo dia a gente vê o nosso familiar morrer aos poucos, mas também nós somos mortos, assassinados pela falta de memória todos os dias. E aí, esse duplo esquecimento da própria pessoa e das pessoas que rodeiam. Por isso, tão importante que é a preservação da memória em todos os sentidos da vida pessoal, da vida social, seja no âmbito pessoal, familiar, seja no âmbito coletivo. Quando a memória da preservação da cidade, da preservação arquitetônica desaparece, é um pouco de nós que se vai. Quando a memória das nossas florestas são queimadas,
e elas desaparecem, o meu ambiente desaparece, também é um pouco de nós que se vai. E aí eu gostaria de lembrar dois dados que eu acho que são bem importantes para a gente pensar essa sociedade que nos fala, né, uma sociedade da violência, uma sociedade da perfeição, que nos leva a ser o primeiro país do mundo em angústia, em sintomas de casos de angústia no mundo. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde de 2023. E nós somos o terceiro país do mundo, mais grave ainda, porque é uma porta de demência, nós somos o terceiro caso, né, o terceiro país do mundo em depressão, em geral não tratada. Assim como nós temos 80% dos casos de pessoas com demências não tratadas, ou com um diagnóstico equivocado, porque os profissionais da saúde, tampouco eles têm disciplinas nas universidades falando sobre envelhecimento, sobre adoecimentos, e que multiplicam preconceitos e às vezes naturalizam a demência. Para a gente poder ter uma aceitação de nós mesmos, primeiro nós precisamos aceitar a nós mesmos, do jeito que a gente é, com todas as características e singularidades. Não são defeitos, são singularidades. Não é nem um lado, o esquerdo é igual ao direito, imagina ser igual a outra pessoa. Então, a gente precisa de muita política pública, nós precisamos mais de uma cultura do cuidado, sabe, Elaine? Nós precisamos criar e estimular nos territórios, nas casas, nas famílias, nós precisamos estimular uma sociedade do cuidado. Porque senão não tem respeito, não tem corresponsabilidade, não é uma questão de ajuda, é uma questão de fazer políticas públicas, aprovar leis, como foi aprovada a lei sobre demências, sobre cuidado, que está as políticas públicas de cuidado, e que elas sejam garantia de implementação. Porque senão nós temos casos que nem o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que já tem mais de 20 anos, 21, vai fazer esse ano, né, e que metade não está implementado. É um desrespeito. Então, enquanto a gente aceitar o desrespeito, né, a naturalização dessas cobranças, sim, vai ser pesado. O dia que nós tivermos corresponsabilidade familiar, corresponsabilidade das empresas em contratar pessoas com as suas diferenças, que nós tivermos disciplinas, não só na área da saúde, em todas as áreas das universidades e da academia, na graduação e na pós-graduação, né, tratando dessas questões, o estigma vai reduzir. E, principalmente, nós termos os nossos políticos e políticas aceitando o seu envelhecimento, né, dizendo, sim, eu tenho 60, eu tenho 70, né, e aí a gente pode, quando tem também essa aceitação social, né, de pessoas que são nossas referências, que pode ser referências na literatura, referências na economia, né, referências no cuidado coletivo, no acolhimento. Você me perguntou sobre a rede de apoio. Essencial rede de apoio. E não só para as pessoas que moram sozinhas. Essencial quando a pessoa que cuida dentro da família não tem apoio da família. Quando ninguém passa lá todos os dias, quando não revezam, quando nós não temos equipes de família no SUS que coloque assim, olha, estamos aqui para cuidar da pessoa doente com uma enfermidade, que pode ser a demência, mas também nós estamos ali para te dar um tempo para a pessoa que cuida poder descansar. Porque aí o discurso sobre sobrecarga física e emocional, ele já não tem mais razão de ser. Com suporte do Estado, com políticas públicas, aí não tem mais razão de ser. Aí vai dar para ter mais amorosidade. Porque quando a gente fica muito cansada, a amorosidade vai se perdendo. E não é porque a pessoa é má, é desespero mesmo. Então, rede de apoio, rede de acolhimento, são essenciais. Nós devíamos ter nos mais de 5.000 municípios desse país. E nós não temos. Sim. A gente vai ter que
terminar nosso bate-papo. Está super animado. As pessoas estão mandando vários comentários super significativos. Eu gostaria de poder ler todos e poder responder a todos, mas eu acho que de uma síntese, assim, até daí eu passo a palavra para vocês fazerem uma fala final de encerramento, que, em geral, né, a gente recebeu aqui no nosso bate-papo algumas dificuldades nesse processo, né, de apoio da própria família, aceitação da pessoa que tem o diagnóstico e aí não consegue lidar com isso, o medo, né, a gente já falou um pouco do medo, mas também a gente tem aqui outros sentimentos, né, que a gente pode considerar que são sentimentos difíceis de lidar, né, como a angústia, a insegurança, a incerteza. Então, eu quero que vocês, né, deixem aqui para essas pessoas que estão conosco, acompanhar o nosso bate-papo aí nesses últimos 60 minutos, uma mensagem final, uma mensagem que possa trazer a elas a expectativa, né, de dias melhores, sem romantizar, mas eu acho que é tão importante que a gente se fortaleça também nesses espaços, que a gente entenda que eu costumo dizer que não é olhar o copo meio vazio, né, e só dizer das coisas ruins, e também não é olhar o copo meio cheio e falar que é tudo lindo, mas é saber reconhecer que tem água ainda para beber, né, e qual é o melhor proveito que a gente pode fazer dessa água que está disponível para nós. Então, eu passo para você, Débora, na ordem, 2 minutinhos para suas considerações finais, depois a gente ouve Natália e Cosette, e você que está aqui com a gente, não sai não, fica que eu ainda tenho um monte de recado legal para te falar, coisa que você vai adorar saber, segura aí. Olha, você tem eu vi vários comentários realmente, a questão da dificuldade de aceitação, né? Essa coisa da família não não validar a preocupação da pessoa que cuida, né? Isso é uma maneira de você se esquivar do tema, né? O familiar. Então, isso só reflete o próprio estigma, a própria dificuldade que as famílias têm, e talvez de usar isso como forma de não contribuir, né? Então, só uma mensagem positiva de que sociedades que fora do Brasil, por exemplo, onde se fala muito mais de demência, onde tem políticas públicas, a situação é melhor, né? O apoio é melhor. Então, nós não podemos nos estagnar, teremos que continuar com nossos movimentos, essas lives, falar do assunto, explicar, nos informar, né? Isso é muito importante. E uma das formas de fazê-lo, né, como eu vi aqui no site, eu fiquei muito contente de ver pelo menos 2 comentários aqui no chat sobre o programa Zelar, que a Febras preparou com muito carinho, conteúdos que são muito informativos, mas também que valorizam essa atenção voltada para a pessoa, centrada na pessoa e não na doença, de ver a pessoa primeiro, né, e a doença como parte daquele contexto, e ajuda de diversas maneiras, tanto o apoio no do cuidador, como a pessoa que vive com demência. Então, eu recomendo muito o programa Zelar. Busquem na página da Febras. É um programa que tem vários módulos, né, gratuito para você conseguir conhecer mais, saber mais, compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. E sugiro que vocês se unam de pessoas que estão aí para ajudar, né? Então, assim, se unam das pessoas do copo cheio, porque sempre vão ter as pessoas do copo vazio, sempre vão ter aquelas pessoas que não querem ajudar. Mas também existem pessoas que não sabem como ajudar. E às vezes depende da gente informar ou saber, né, verbalizar essa necessidade e encontrar as pessoas, encontrar o seu grupo, a sua tribo que vai te ajudar, né? E isso a gente encontra em qualquer situação da vida difícil, né? Quando morre alguém, ou quando a gente perdeu o emprego, ou perdeu o marido, o namorado, não sei. A gente encontra as pessoas que estão ali para escutar, que estão ali para nos ajudar, né? E nos apoiar. Então, essa mensagem final, é claro que a vida vai continuar depois dessa live, mas a gente está sempre aqui, né? Essas instâncias, a gente tem nossos e-mails, né? Nossas redes sociais.
escrevam pra gente, fale do que vocês estão sentindo, das suas necessidades, que às vezes é só uma falta de informação, às vezes é um encontro ruim que a gente teve com um profissional que não estava preparado para te atender, mas existe a possibilidade de ser melhor, existe a informação em algum lugar, e é uma questão de encontrar. Muito obrigada a todos e a todas que estiveram atentos aí, participando da live. Joia, Débora, delícia estar aqui com você, Elaine, Cosete, todo mundo que está assistindo. Eu vou dar 3 dicas. Uma, autocuidado, né? E isso não é só para cuidador, não. É para quem é cuidador, para quem é cuidado, para quem é pequeno, para quem é novo, para quem é velho, não importa. Autocuidado. Automassagem, se escutar, guardar sempre um tempo para o seu lazer. O meu é andar de bicicleta e nadar. Então, uma vez por semana eu tenho que fazer uma dessas 2 coisas para conseguir relaxar. Não importa a hora, às vezes é à noite, mas está junto. Curtir o cuidar, olhar para a pessoa que você cuida, muito com muita humildade, sem hierarquia, sem achar que você é melhor que ela. Provavelmente você precisou de cuidado, você deu cuidado e você vai precisar de cuidado. Então, é encarar como algo natural das relações. E não fique sozinho. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu entrei no coletivo e isso mudou a minha. Eu engasguei aqui, ó, comecei a chorar. Mas não foi o engasgo mesmo. Eu achei o coletivo. Eu sempre tive roda de amigas, eu converso muito e eu falo muito, todo mundo já sabe do meu pai. Então, assim, e converso e gosto de escutar, e eu falo isso aí eu já prestava atenção. Eu hoje converso com as minhas amigas, com as minhas primas, com as pessoas que eu trabalho. Como é que está sua mãe? Como é que está sua mãe? Mora com você? E ela está precisando de cuidado? Como é que ela está? Então, fazer a roda do cuidado girar. E eu acho que aí a gente vai construindo a sociedade do cuidado. Ninguém solta a mão de ninguém, a gente cuida da gente e também da sociedade. Cosete. Ok. Então, eu diria, tire o envelhecimento do armário. Começa por aí. Aceite o seu próprio corpo. Aceite as suas imperfeições e as suas rugas. Saia desse lugar, né, que é de muito sofrimento da perfeição. Porque aí a gente aceita as diferenças, as minhas, as suas e a dos outros também. Então, acho que esse é algo muito importante. Né? Eu gostaria de fazer uma defesa sempre, de fazer terapia, de se conhecer, independente da linha teórica, né? De qual tipo de terapia, se é uma análise, né? Se é a psicanálise, se é uma linha comportamental, mas faça terapia. Aproveite para se conhecer, o que lhe dá raiva, o que dá medo, o que está escondido, o que é esse choro que é chorado lá no banheiro escondidinho, que faz passar a noite inteira claro. Se não tiver dinheiro, as universidades brasileiras, públicas e privadas, têm um serviço de atendimento psicológico, né? Em geral gratuitos. Então, tem onde procurar, a gente pode ajudar. Eu gostaria de dizer que é muito difícil em algumas famílias, para filhos e filhas, às vezes, saírem do papel de filhos, porque eles foram filhos durante toda a vida. Aprender a se tornar uma cuidadora ou um cuidador, né, necessita muita maturidade, né, e muito amor também. Porque deixar de olhar o seu próprio umbigo, eu necessito, para olhar a outra pessoa que necessita. Então, isso também passa por uma boa terapia. A gente pode ser ajudado a aprender a cuidar amorosamente. E não é que vai ser nosso filhinho, vai para a creche, porque isso é preconceito do mais alto grau, é reprodução de estigma e infantilização da pessoa que está doente, independente da doença que ela tiver. Eu queria dizer que
O Coletivo Filhas da Mãe atende todo o país. A gente é essa rede de acolhimento que vai completar 5 anos em dezembro. Nós temos grupo de WhatsApp diário, né, com informações diárias e troca de informações diárias. Além da gente fazer pesquisa, né, de ter um blog no jornal Correio Brasiliense, onde a gente publica sobre cuidado e autocuidado, sobre políticas de cuidado, sobre informações sobre demência, sobre envelhecimento saudável e ativo. E veja, eu estou falando saudável, mas o que é saudável para mim necessariamente não precisa ser saudável para outra pessoa, respeitando as diferenças. Então, entre no nosso blog também e acompanhe lá e mande mensagens. Eu queria dizer para todas as pessoas que nos escutam, e para você, Elaine, Débora, Natália, né, que nós temos direito à alegria, mesmo na doença. Seja a pessoa que está doente, seja a pessoa que cuida. Nós temos esse direito, ele é tão fundamental, o direito a riso, porque as pessoas pensam que porque tem uma pessoa doente do seu lado, elas não podem mais sorrir, não podem mais brincar. Então, nós criamos, inclusive, um bloco de carnaval, que já ganhou prêmios, né, por isso, que é o bloco Filhas da Mãe. E a gente tem uma marchinha que se chama Ninguém Solta a Mão de Ninguém, onde nós falamos de demências, mas também levamos para outros grupos sociais, inclusive para as pessoas mais jovens, a questão das demências. E para finalizar, nós caminhamos, porque a saúde mental, com um bloco de carnaval, e a saúde física das pessoas que cuidam, e das pessoas que têm demência também, nas primeiras etapas, elas podem participar. A gente caminha todo domingo pela manhã, e nós convidamos as pessoas a caminharem. Mesmo que não possa estar com a gente, que caminhe na sua cidade, no seu bairro, no seu ritmo. Né? Vai sair de casa, vai olhar a natureza, vai ver o verde, vai ver as flores, vai ouvir passarinho. E aí vai pensar sobre si mesmo também, sobre o que está acontecendo. Isso faz... Por incrível que pareça, faz pequenos milagres diários. Fale sobre si mesmo, o que está sentindo com as amigas e com os amigos. E fale, escreva sobre o que está sentindo. Não precisa mostrar para ninguém, não. Se tiver uma terapeuta, uma analista, vai ser bem melhor. Se não tiver, pode começar por aí. Um abraço para todas as pessoas. Um processo de autoanálise, né, pela escrita, é maravilhoso, terapêutico. Mulheres maravilhosas, quero agradecer muito vocês três por terem disponibilizado o tempo de vocês, a energia, o conhecimento, o carinho para estarem aqui hoje com a gente nesse bate-papo. Muito obrigada. Você que está aqui com a gente, fica mais um pouquinho, eu tenho alguns recados para passar para você, que é o seguinte. Primeiro, obrigada a você também, que ficou até agora com a gente. Muito bom, a participação de vocês foi incrível. A gente espera ter contribuído de alguma maneira para que vocês compreendam um pouco melhor como sociedade, o que a gente pode fazer para mudar a realidade que se coloca, né, para cada uma de nós. Eu quero falar em resposta a algumas pessoas que disseram: puxa, na minha cidade não acontece nada, não tem Setembro Lilás. Gente, vamos fazer o movimento crescer, vamos fazer a onda virar um tsunami. Você pode acessar a informação na nossa página, é setembrolilás.org.br, tudo junto, Setembro Lilás, sem acento, .org.br. Ali você tem informação, você tem dados, você tem um material que você pode baixar e publicar nas suas redes sociais. E, acima de tudo, segue a gente nas redes sociais também. Compartilha informação, divulga, chama os amigos para conhecerem. A informação é o melhor instrumento que a gente tem disponível, a melhor ferramenta que a gente tem para mudar essa realidade e nos tornarmos uma sociedade mais humanizada e mais inclusiva. A segunda dica que eu quero dar para vocês, que eu falei, fiquem aí que eu tenho um monte de coisa legal para contar, é que no site da FEBRAS a gente tem uma coisa chamada Mapa do Cuidado. Nós estamos buscando fazer um rastreamento de todos os serviços disponíveis para as pessoas nos diferentes lugares do Brasil. O Brasil é enorme, nós sabemos das diferenças e das diferentes realidades, né, dos muitos Brasis que existem, e a gente está fazendo esse mapeamento, buscando, então,
tornar público e conhecido os serviços gratuitos que estão disponíveis na sua cidade. Se você não encontrar, entre em contato com a gente. E se você conhece algum serviço que não está no mapa, entre em contato também. Vamos colocar esse serviço lá para que mais pessoas conheçam. A Débora já falou do Zelar. O Zelar é um curso gratuito, está disponível para quem quiser fazer. Os módulos podem ser feitos na ordem e na sequência que cada um desejar fazer, de acordo com aquilo que interessar. Também está disponível na página da Febras, febras.org.br. Você encontra ali o curso. Ele, inclusive, oferece um certificado. Então, para algumas pessoas que têm interesse na profissionalização, também é uma boa opção. E, por fim, para a gente poder finalizar e todo mundo ir descansar, eu tenho 2 convites para deixar para vocês. Agora, no dia 20, depois de amanhã, sexta-feira, vai haver o lançamento de um relatório nacional de demência que foi comissionado pelo Ministério da Saúde. Muita informação importante chegando, muita informação atualizada e também um módulo especial sobre estigma. A Febras estará lá nesse lançamento do relatório. Eu convido você para assistir. Nas nossas redes sociais você encontra o acesso para acompanhar isso pelo YouTube. E no dia 25 a gente vai te esperar aqui de volta para uma live. Vamos falar um pouco sobre os efeitos que programas de educação e formação de professores pode ter na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Você vai conhecer experiências de trabalhos feitos em escolas. E o mais importante, se você convive com crianças, né, vem conversar um pouco com a gente sobre isso. Em geral, as crianças sofrem tanto quanto a gente quando veem seus avós amados e mudando nesse processo da demência, esquecendo quem elas são, e elas ficam muitas vezes negligenciadas, porque são tantas coisas com as quais a gente precisa lidar, e as crianças ficam sem um espaço de fala, sem um acolhimento. Então, a gente vai falar um pouco disso, histórias infantis, livros que podem trazer essa conversa para dentro de casa e dar muito conforto também para as nossas crianças, jovens e adolescentes. Mais uma vez, gente, obrigada por terem ficado aqui conosco. Foi uma delícia conversar com vocês e continua seguindo a gente. Foi um prazer. Obrigada, boa noite, bom descanso para todos vocês.